Imagine um lugar onde o tempo parece correr mais devagar, onde os dias são embalados pelo som do vento suave entre as árvores e pelo canto dos pássaros que anunciam paz. Essa é a Vila de Santa Clara, uma pequena comunidade que guarda segredos de vidas comuns, mas repletas de lições extraordinárias. No coração dessa vila vivia Lucas, um garoto de apenas 14 anos, conhecido não pela sua alegria ou simpatia, mas pelo temperamento explosivo que carregava como uma sombra. As pessoas ao redor já aprendiam a manter distância, e até os amigos se afastavam, cansados de suas palavras ríspidas. Sua mãe, preocupada e muitas vezes em lágrimas, se perguntava onde havia falhado. Já o pai, um homem sereno, observava em silêncio enquanto moldava madeira na pequena carpintaria da família. Mas, por trás daquele silêncio, nascia um plano, um jeito diferente de alcançar o coração endurecido do filho. O que Lucas não sabia é que um simples objeto, algo tão comum quanto um martelo e uma caixa de pregos, estava prestes a mudar sua vida para sempre. E essa mudança começaria não com gritos, mas com um desafio inesperado que deixaria marcas profundas, não apenas na madeira, mas em sua própria alma. Certo dia, o pai de Lucas entrou na oficina com o olhar calmo, mas firme. Chamou o filho até o quintal e, sem levantar a voz, colocou em suas mãos um martelo e uma caixa de pregos. Lucas franziu a testa sem entender. O pai então explicou: cada vez que você perder a paciência e ferir alguém com palavras, vai até a velha porta do quintal e crava um prego nela. A princípio, Lucas encarou aquilo com desdém. Parecia um jogo infantil, sem sentido, mas quando, tomado pela raiva, precisou cravar o primeiro prego, sentiu o peso da madeira resistindo e o esforço necessário para fazê-lo entrar. A cada explosão de raiva, mais um prego era martelado, e logo a porta começou a se encher de marcas metálicas. No início, Lucas até descarregava sua fúria com força, batendo no prego como se fosse um inimigo. Mas com o passar dos dias, começou a perceber algo incômodo. Não era fácil manter aquela rotina. O braço doía, o som do martelo ecoava como lembrança de suas falhas, e a porta, cada vez mais marcada, parecia refletir quem ele era por dentro. O pai, sempre atento, não o repreendia com palavras duras. Apenas observava, como quem sabia que a lição estava sendo escrita de forma silenciosa. Lucas ainda não entendia, mas aquele desafio simples estava abrindo espaço para uma reflexão que mudaria para sempre a maneira como via suas próprias atitudes. Com o passar das semanas, algo começou a mudar dentro de Lucas. No início, ele martelava com raiva, quase como uma vingança contra a própria vida. Mas logo percebeu que cada prego fincado era como um peso carregado em sua consciência. O esforço físico o cansava, e a visão daquela porta cada vez mais tomada por marcas o fazia sentir vergonha. Aos poucos, o adolescente começou a refletir. Será que minhas palavras realmente machucam tanto assim? A resposta vinha não pela boca do pai, mas pelo som do martelo e pelos buracos que surgiam diante de seus olhos. Cada vez que levantava a mão para agredir alguém com palavras, lembrava-se da porta, do esforço, da dor no braço e hesitava. No início, isso aconteceu quase sem perceber, mas logo, de maneira consciente, passou a se controlar. Descobriu que o silêncio podia ser mais poderoso que um grito e que segurar a raiva trazia uma estranha sensação de vitória. O peso da caixa de pregos começou a diminuir, não porque estivesse mais leve, mas porque ele estava aprendendo a usá-la cada vez menos. O pai, silencioso, acompanhava a mudança. Cada dia em que Lucas voltava com menos pregos a cravar, seus olhos se enchiam de esperança. O garoto não sabia, mas estava sendo moldado como a madeira na oficina, com paciência, tempo e dedicação. Sem perceber,
Começava a compreender que suas atitudes deixavam marcas invisíveis nos outros, tão reais quanto os pregos na porta do quintal. Quando finalmente conseguiu passar um dia inteiro sem precisar cravar um único prego, Lucas correu até o pai, orgulhoso. O homem sorriu e colocou a mão em seu ombro, dizendo: "Muito bem, filho, mas o desafio ainda não acabou. Agora, para cada dia que você conseguir se controlar, deverá retirar um prego da porta." Surpreso, Lucas obedeceu. No primeiro dia, arrancou um único prego. No segundo, mais 2. E assim, pouco a pouco, a porta foi se esvaziando. A cada prego retirado, sentia dentro de si uma pequena vitória, como se estivesse reparando os erros do passado. Até que, após muitas semanas, a caixa finalmente ficou vazia. Orgulhoso, chamou o pai para mostrar a porta limpa. Mas o homem o conduziu até mais perto e pediu que observasse com atenção. Lucas, então, notou algo que não havia reparado. Os pregos haviam saído, mas os buracos permaneciam. O pai, com voz firme e serena, disse: "Percebe, Lucas? Cada palavra dura que você disse foi como um prego cravado em alguém. Mesmo que você peça perdão, mesmo que retire o prego, a marca continua. E assim acontece com o coração das pessoas. As feridas emocionais não desaparecem com facilidade." Naquele instante, o peso da lição caiu sobre Lucas com força maior do que qualquer martelada que já havia dado. Não se tratava apenas de controlar sua raiva, mas de compreender que suas atitudes deixavam marcas profundas nos outros, cicatrizes que não poderiam ser apagadas. Naquele dia, diante da velha porta marcada, algo dentro de Lucas se quebrou. Pela primeira vez, ele percebeu de verdade o impacto de suas atitudes. Cada buraco diante de seus olhos parecia gritar as dores que havia causado. Silencioso, abaixou a cabeça, tomado por uma mistura de vergonha e arrependimento. O pai, percebendo a transformação, aproximou-se devagar e o envolveu em um abraço firme, caloroso e cheio de amor. Não houve sermão nem palavras longas, apenas o gesto que dizia tudo. "Eu acredito em você. Eu estou com você." Para Lucas, aquele abraço valeu mais do que qualquer explicação. Foi como um selo, confirmando que sua vida não precisava ser marcada pela raiva, mas poderia ser guiada pela paciência e pela empatia. A partir daquele momento, o adolescente tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Não queria mais ser lembrado pelos buracos que deixava nas pessoas, mas pela paz e respeito que poderia cultivar em cada relação. Com o tempo, começou a se aproximar dos colegas novamente, a tratar sua mãe com mais ternura e a ajudar o pai na carpintaria com verdadeiro interesse. A vila de Santa Clara percebeu a mudança. O garoto, antes explosivo, agora demonstrava calma. E em seu coração, a lição ecoava como um lembrete eterno. As palavras têm poder de ferir ou de curar, de marcar para sempre ou de restaurar corações. Lucas nunca mais olharia para uma porta, um prego ou um martelo da mesma maneira. Para ele, aquilo se tornara símbolo de uma nova vida. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que mais te marcou nessa reflexão.